Hoje você e eu vamos desvendar uma história que a propaganda oficial tenta esconder a todo custo. A menos de 25 quilômetros do centro de Dubai, em meio a um deserto que até pouco tempo atrás era pura aridez, ergue-se um experimento ecológico residencial chamado Cidade Sustentável. Mas a verdadeira atenção do mundo está nos arranha-céus. No topo da maior estrutura do planeta, o Burj Khalifa, uma fissura real e documentada corta o 163º andar. Não é um mero boato ou um alerta ignorado em relatórios de engenharia. É um deslocamento estrutural grave. O solo sob essa torre monumental está se movendo de um jeito que os projetistas nunca previram, abalando a própria promessa de que Dubai desafia as forças da natureza. E a metrópole erguida ao redor dessa mega estrutura está ficando sem o único recurso que nenhuma fortuna no mundo consegue comprar: o tempo. Os dados estão ali, os relatórios de monitoramento também. O que falta é a manchete de jornal. Siga comigo nesta investigação, pois o que vamos revelar muda totalmente a forma como vemos esses horizontes que vendem eternidade sobre solo emprestado. Bem antes de a torre virar o monumento mais fotografado do mundo, engenheiros da Skidmore, Owings & Merrill enfrentaram um problema insolúvel. Bill Baker, engenheiro-chefe que trabalhou quase 7 anos no projeto, sabia que o chão sob eles guardava um segredo perigoso. Para entender a gravidade do cenário, precisamos analisar o que há sob o centro de Dubai. O solo é composto por sábica, um sedimento saturado de sal e extremamente reativo à umidade, que cobre grande parte do litoral da Península Arábica. Esse composto expande quando está úmido e encolhe drasticamente ao secar, sem se importar com o peso colossal que suporta na superfície. Isso não é areia comum, e muito menos argila firme. Trata-se de um composto formado ao longo de milhares de anos por inundações marinhas seguidas de rápida evaporação. Esse sal acumulado é altamente higroscópico, ou seja, ele atrai ativamente a água do ar e de qualquer outra fonte próxima, desencadeando um ciclo constante de instabilidade estrutural. Quando a umidade penetra no solo, os cristais de sal se expandem, empurrando as partículas de terra. Quando a água evapora, esses cristais encolhem e a estrutura desaba sobre si mesma. Cada ciclo desses deixa o terreno mais fragilizado. Agora imagine esse processo repetido milhares de vezes ao longo de décadas, sustentando um edifício de 500 mil toneladas. O impacto acumulado é impossível de ignorar. Khaled Al-Mansouri, consultor estrutural sênior que atuou nas obras de expansão de Dubai nos anos 2000, revelou esse perigo em um documento técnico de 2009, afirmando categoricamente que a natureza nunca preparou esse chão para suportar cargas urbanas tão densas. Cada projeto ali é um duelo tenso contra o próprio solo. O alerta de Mansouri revela o que as revistas de arquitetura luxuosas omitem. Construir aqui nunca foi um ato simples ou seguro. Cada fundação no centro de Dubai é uma queda de braço com um subsolo instável que tem suas próprias regras, ditadas pela geologia e não pelos prazos ambiciosos dos investidores. Para mitigar o risco, os engenheiros cravaram 192 estacas gigantescas de concreto sob o Burj Khalifa. Cada uma desce 50 metros de profundidade, perfurando a camada frágil de sábica até alcançar a rocha firme. Essas estacas distribuem um peso total de aproximadamente 500 mil toneladas por toda a extensão da base da torre. O concreto dessas estacas recebeu aditivos químicos ultra-resistentes para retardar a corrosão provocada pelo sal do subsolo, que de outra forma destruiria a estrutura de fora para dentro. No papel, a solução parecia impecável. Durante a primeira década após a inauguração, em janeiro de 2010, o colosso de mais de 800 metros de altura parecia inabalável. Mas há um detalhe que os projetistas originais não puderam prever em 2004, quando as obras começaram: a colossal selva de pedra que brotaria ao redor da torre nos anos seguintes. Naquela época, o centro de Dubai era apenas um rascunho de engenharia e um canteiro de obras cercado de poeira. No início, o planejamento previa poucas torres, algumas avenidas e o esboço do Dubai Mall. Ninguém calculou o impacto real da densidade, do peso absurdo e da profundidade das fundações que viriam a seguir. Em 2025, aquela mesma área já abrigava uma das maiores concentrações de arranha-céus do planeta, rivalizando com Manhattan. Prédio após prédio foi erguido exatamente onde o solo já estava sob imenso estresse devido às fundações do Burj Khalifa. Ruas foram duplicadas, garagens subterrâneas monstruosas foram cavadas e redes de saneamento foram enterradas profundamente. Tudo isso gerou uma carga cumulativa esmagadora sobre um terreno que nunca passou por uma compactação prévia. O desenvolvimento acelerado atropelou os cálculos. Essa era uma variável que ninguém em 2004 conseguiria prever sem saber como seria o cenário em 2025.
Na engenharia de solos, a pré-compressão é uma técnica padrão essencial. Antes de erguer qualquer coluna em solos moles ou reativos, adicionam-se cargas temporárias massivas, como tanques gigantes de água ou blocos de aterro, deixando-os ali por meses ou anos. O objetivo é forçar a acomodação do solo de forma totalmente controlada, alcançando um estado de equilíbrio estável antes de receber uma megaestrutura permanente. Mas esse é um processo lento, que exige paciência e tempo. Essa cautela geológica entra em choque direto com a velocidade do capital especulativo e as metas agressivas de entrega do mercado imobiliário. Em Dubai, o ritmo febril das obras simplesmente não permitia esperar. Os megaprojetos eram aprovados, financiados e erguidos na velocidade que o dinheiro impunha, ignorando as necessidades físicas do terreno. O resultado é um sistema que funciona no papel, mas projetado para uma cidade que já não existe mais. Você e eu precisamos entender que as estacas até tocam a rocha firme, mas o cálculo original ignorou a vizinhança pesada que sufocaria o solo de todas as direções, alterando os padrões de drenagem e o lençol freático. Tudo ao redor se transformou drasticamente, e o chão abaixo de nós vem se ajustando em silêncio, milímetro por milímetro, com variações de umidade que nenhum relações públicas vai admitir, mas que os sismógrafos e sensores registram com frieza, ignorando os panfletos de luxo. 3 forças atuam em uma única direção, para baixo. Subsidência é o termo técnico para o afundamento do solo. Jacarta já afundou 4 metros em certas áreas. A cidade do México desce cerca de 20 centímetros ao ano, por ter sido erguida sobre o antigo lago drenado. Veneza transformou sua lenta e dramática submersão em uma marca global conhecida por todos. Mas o caso de Dubai é diferente e muito mais velado. Como construir de forma segura em um terreno tão macio e traiçoeiro? Essa é a pergunta que muitos evitam responder abertamente. Um engenheiro experiente brincaria dizendo que, com seus 65 quilos, não representa perigo, mas o peso real daquela selva de concreto é esmagador. Diferente de outras metrópoles históricas ameaçadas pela água, onde os riscos são amplamente documentados, estudados de perto e gerenciados abertamente por governos que destinam verbas milionárias para conter desastres iminentes, sob os olhos vigilantes da imprensa internacional. Dubai simplesmente se recusa a figurar nessa lista de alerta. O silêncio dele sobre o problema é quase ensurdecedor. Você não vai ver esse assunto nos grandes jornais, nos relatórios para investidores ou nas propagandas que atraem 17 milhões de turistas anualmente para uma cidade erguida sobre uma das superfícies mais reativas do planeta. E essa omissão não é por acaso. O que torna o caso de Dubai alarmante é que existem 3 pressões geológicas distintas comprimindo o solo do centro ao mesmo tempo, sem que nenhuma delas seja tratada de forma integrada. Isoladamente, cada fator já traria sérias preocupações. Juntos, criam um efeito bola de neve perigoso, que os planejadores originais nunca simularam, pois cada construtor agia de forma individual, sem que ninguém somasse as cargas reais. A primeira grande ameaça silenciosa é a extração desenfreada de água subterrânea. O abastecimento potável de Dubai depende de usinas de dessalinização gigantescas e caras. Mas para regar os campos de golfe impecáveis, os parques exuberantes e os jardins dos hotéis de luxo, o governo recorre a aquíferos profundos sob o deserto. Trata-se de água fóssil, acumulada ao longo de milhares de anos em eras climáticas muito mais úmidas que a nossa. Esse recurso está sendo drenado a taxas alarmantes, que ignoram completamente os níveis quase nulos de chuva da região. Ao esvaziar esses reservatórios naturais, o solo perde sua sustentação interna e começa a ceder sob o peso dos arranha-céus. Hoje, você e eu vamos investigar uma realidade alarmante, escondida sob o luxo. Os Emirados Árabes Unidos recebem uma média de apenas 100 milímetros de chuva por ano. A taxa de recarga dos aquíferos com essa água é insignificante perto do volume colossal extraído para abastecer uma metrópole de 4 milhões de habitantes e suas imensas áreas verdes artificiais. Quando o aquífero seca completamente, a terra acima perde sua sustentação interna. O sedimento se compacta sob o próprio peso e sob a força de tudo que foi construído no topo. A superfície simplesmente cede. Isso não é uma teoria conspiratória ou um palpite de cientista. É um fato mensurável, registrado por dados de satélite coletados entre 2018 e 2023. A tecnologia de radar de abertura sintética mede o movimento do solo com precisão milimétrica ao comparar sinais de satélite refletidos na mesma superfície. O que ela revelou foi assustador, um afundamento desigual de 8 a 22 milímetros no centro de Dubai em 5 anos. Desigual é a palavra crucial.
não significa que a região desceu de forma uniforme, mas sim que partes diferentes do centro afundaram em ritmos distintos. Essa irregularidade é o que tira o sono dos engenheiros. Um prédio que afunda por igual pode ser monitorado, mas uma estrutura cuja base se move mais de um lado do que de outro sofre uma tensão destrutiva que o esqueleto de aço e concreto nunca foi projetado para aguentar. 8 a 22 milímetros parece pouco, até você entender que as tolerâncias estruturais de um arranha-céu de 163 andares também são milimétricas. Enquanto 250 mil galões de água passam diariamente por trocadores de calor gigantes em direção à torre, movimentos fora dessas margens não provocam um colapso imediato. Eles criam algo muito mais lento e difícil de controlar, um acúmulo de estresse nas juntas de dilatação, conexões e colunas projetadas para um solo estático que não existe mais. O prédio não vai desmoronar amanhã, mas opera sob condições que os projetistas nunca previram, e o perigo cresce a cada ano que passa. A segunda força destrutiva invisível é a variação térmica. Em julho, a temperatura na superfície de Dubai atinge 53 graus Celsius. Esse calor extremo transforma o horizonte de vidro e aço em uma imensa placa radiante que eleva as temperaturas no nível da rua, para muito além dos registros oficiais. O concreto e o aço do Burj Khalifa se expandem de forma visível sob esse calor, fazendo com que a altura total da torre mude vários centímetros entre as noites frias de inverno e as tardes escaldantes de verão. Os engenheiros sabiam disso e criaram juntas de dilatação em intervalos calculados milimetricamente para absorver essa movimentação constante. Até agora, essas juntas funcionam conforme o planejado. A grande dor de cabeça da engenharia é o efeito do calor na camada de Sabkha, o solo salino abaixo da fundação. Décadas de aquecimento da superfície, agravadas pelas ilhas de calor criadas pelas fachadas espelhadas, asfalto e concreto, elevaram as temperaturas do solo a profundidades nunca antes registradas. A 3 metros de profundidade no centro de Dubai, a terra está muito mais quente do que há 20 anos. Esse aquecimento altera a retenção de umidade do sedimento de uma forma que o modelo geotécnico de 2004 simplesmente não previa. O solo reage aos ciclos de umidade e seca de um jeito diferente, fazendo com que essa camada profunda se comporte de maneira instável, longe dos cálculos originais. O problema é que pequenos desvios se acumulam a cada ano, e anomalias acumuladas nas fundações são exatamente o tipo de ameaça que os especialistas chamam de silenciosa. Não parece urgente, até que de repente se torna uma emergência. Para piorar, a terceira pressão é o peso colossal do progresso. A massa urbana construída em um raio de 2 km do Burj Khalifa hoje representa uma carga colossal que simplesmente não existia nos planos originais. Cada novo arranha-céu acrescenta toneladas de pressão ao solo. Cada garagem subterrânea desloca e esmaga o sedimento profundo. Cada nova avenida altera o escoamento de água, modificando silenciosamente os níveis de umidade da frágil camada de Sabkha logo abaixo de nós. Nenhuma dessas mega-construções foi planejada em conjunto. Cada projeto foi aprovado de forma isolada por incorporadoras diferentes, em cronogramas distintos e com engenheiros que só se importavam com a segurança de suas próprias obras. Mas acompanhe comigo. As imagens de satélite mostram que a icônica ilha Palm Jumeirah também está afundando. Se os dados do centro de Dubai já assustam, o que acontece na ilha artificial é ainda mais grave. O centro de Dubai, pelo menos, foi erguido sobre terra firme histórica. A ilha do deserto foi construída sobre o puro vazio, onde antes só existia o fundo do mar. Cada grama daquela areia foi depositada ali pela ambição humana, ignorando completamente o tempo que a própria geologia exige para se assentar. Vendida ao mundo como a 8ª maravilha do mundo moderno, essa gigantesca ilha em formato de palmeira foi erguida com rocha, determinação e muita areia dragada do fundo do Golfo Pérsico. Navios draga de última geração, guiados por sistemas de alta precisão, sugavam o sedimento marinho e o pulverizavam de volta para criar terra firme, onde antes só havia água. A colossal obra de aterro durou de 2001 a 2006. No auge da construção, mais de 40 mil operários trabalhavam sem parar para mover impressionantes 94 milhões de metros cúbicos de terra e pedra. Uma obra-prima da engenharia, que desafiou os limites do homem, mas que carregava um preço geológico oculto. O resultado foi um arquipélago artificial de 5 km de diâmetro, abrigando mansões luxuosas, hotéis 5 estrelas e o icônico Hotel Atlantis, inaugurado em novembro de 2008, em uma festa monumental para 7 mil convidados, com fogos visíveis do espaço.
Mas, enquanto o champanhe rolava e as luzes brilhavam, o solo sob os pés dos convidados ainda estava se consolidando. E isso não é uma figura de linguagem dramática, é física pura. Apressadas pelo lucro, as obras ignoraram o tempo de assentamento da Terra. Um aterro feito de areia dragada do oceano é, no início, apenas um monte instável de sedimentos soltos e encharcados. Os grãos não se conectaram e o solo ainda não havia se compactado sob o próprio peso. A água que fica presa nos espaços microscópicos entre as partículas de areia ainda precisava ser totalmente expulsa. Para a engenharia moderna, aquela ilha não era uma fundação estável, mas apenas o ponto de partida. As boas práticas recomendam que terrenos recuperados do mar passem por um período de consolidação de vários anos antes de qualquer grande construção começar. O sedimento precisa de tempo livre para se assentar e atingir o equilíbrio natural, antes de aguentar toneladas de concreto armado. Existem técnicas artificiais para acelerar esse processo, como empilhar cargas de terra pesadas por cima ou instalar drenos verticais profundos, forçando a água subterrânea a subir e escapar muito mais rápido. Mas essas técnicas aceleradoras só existem por um motivo simples. As grandes incorporadoras não querem esperar o tempo de consolidação natural da Terra. Para uma obra colossal como a Palme Jumeirah, esse período de espera deveria durar de 5 a 8 anos em condições ideais. Em vez disso, o tempo foi brutalmente encurtado por conta de metas financeiras agressivas. As construções pesadas começaram quase imediatamente após o término do aterro. Sob a lógica implacável do mercado, cada mês de atraso representava juros milionários sobre o capital emprestado. Com a explosão imobiliária dos anos 2000, acelerar tudo parecia a única decisão aceitável, mesmo que isso gerasse riscos no futuro. Essa pressa criou uma espécie de dívida geotécnica a ser paga no futuro. A ilha iria se acomodar de qualquer forma. A verdadeira dúvida era se isso aconteceria antes ou depois que as luxuosas mansões fossem vendidas e ocupadas. Veja o caso da arquiteta holandesa Natasha Verhoeven, que projetou uma dessas vilas na ilha e entregou a obra em 2014, totalmente dentro das normas locais. Em 2019, o cliente ligou relatando rachaduras profundas nos muros externos. Eram fissuras diagonais perfeitas partindo dos cantos da parede, uma assinatura inconfundível que qualquer engenheiro estrutural reconhece na hora, como a prova física de que a fundação abaixo cedeu de forma irregular. Um perito estrutural foi acionado e a perícia confirmou um afundamento de cerca de 31 milímetros no lado voltado para o mar em relação ao lado voltado para a terra. Esse movimento silencioso ocorreu ao longo de apenas 5 anos. Para você ter uma ideia, 31 milímetros equivale a uma pilha de 3 moedas. Parece algo insignificante para a base de uma mansão inteira, mas isso significa que um dos lados do imóvel despencou em relação ao outro. Essa inclinação imperceptível a olho nu coloca toda a estrutura sob uma força terrível de torção para a qual ela nunca foi projetada para suportar. É o início silencioso de um pesadelo silencioso sob as areias douradas de Dubai. Quando investigamos os laudos enviados a esse proprietário, a recomendação era clara: selar as rachaduras com polímero flexível. Mas você e eu sabemos que isso é tapar o sol com a peneira. É uma maquiagem que esconde o verdadeiro problema. A ilha artificial continua afundando de forma irregular a cada ano que passa. E esse caso não é isolado. Administradoras da Palme Jumeirah relatam o mesmo padrão de trincas em várias áreas, enquanto a mídia local tenta desviar o foco falando sobre assuntos banais, como a resistência das samambaias no norte do planeta, em vez de focar no colapso iminente. Essas rachaduras costumam surgir entre 5 e 10 anos após o término das obras. É exatamente o intervalo previsto, quando o terreno recuperado não foi compactado do jeito certo antes da construção. Analisando os dados de satélite que obtivemos, a rodovia do anel externo da ilha está afundando entre 4 e 12 milímetros por ano. Pior ainda, o tronco central da ilha, onde passa o monotrilho, está descendo de forma totalmente torta, com o lado oeste afundando bem mais rápido que o leste. Para uma linha de trem que exige precisão milimétrica e nivelamento quase perfeito, essa inclinação é uma verdadeira bomba-relógio. Esse afundamento desigual da coluna vertebral da ilha exige um trabalho constante de monitoramento e manutenção, feito sempre na calada da noite, longe dos holofotes. Afinal, admitir isso em público destruiria a imagem de perfeição de Dubai. É o que os especialistas chamam de cultura do otimismo agendado.
Em 2021, um engenheiro civil chamado Hamid Riza Trani abriu o jogo para uma revista técnica. Ele chegou a Dubai em 2013 e trabalhou por 8 anos na região de Business Bay, bem ao lado do Burj Khalifa. O edifício mais alto do mundo pesa mais de 500 mil toneladas e tem aço suficiente para dar a volta em um quarto do planeta. Trani deixou o país após sua empreiteira tomar um calote de uma incorporadora que se endividou demais, tentando erguer 3 megaprojetos ao mesmo tempo. Mas antes de ir embora, ele revelou o segredo sujo da construção civil local, a tal cultura do otimismo agendado. Quando os sensores mostram que o solo está se movendo além do limite de segurança, ninguém para as obras para investigar. Em vez disso, eles encomendam novos estudos para alterar os limites permitidos. Os números perigosos continuam os mesmos, mas a margem de segurança é esticada no papel para parecer que está tudo bem. E, infelizmente, essa tática não é exclusividade de Dubai. Cidades que crescem rápido demais pelo mundo costumam varrer dados desconfortáveis para debaixo do tapete, por meio de reclassificações burocráticas, em vez de realmente consertar os problemas. Mas em Dubai, o buraco é mais embaixo, devido ao tamanho do império financeiro que depende dessa farsa. Em 2022, uma obra de emergência foi feita no lago artificial do Burj Khalifa, aquele reservatório colossal de mais de 9 milhões de litros de água que abriga o show de fontes mais famoso do planeta. Os documentos oficiais da prefeitura descreveram o reparo de forma sutil, alegando apenas a correção de infiltrações na bacia da estrutura. Se você e eu analisarmos os relatórios, veremos que a borda norte do lago afundou em um ritmo bem diferente da borda sul. A membrana impermeabilizante sobre o piso de concreto simplesmente rachou com essa movimentação, permitindo que a água vazasse diretamente para o solo salino. Estamos falando de uma falha grave sobre a atração mais visitada do Oriente Médio. Mas as notícias foram abafadas e o show continuou na noite seguinte. É assim que funcionam as narrativas controladas nas cidades do espetáculo. Faz-se o reparo às pressas, os números são reajustados no papel e o show não para, porque parar a apresentação custaria mais caro do que o próprio sistema aguenta. O afundamento do solo, o estresse térmico e os dados camuflados já seriam alarmantes por si sós, como um alerta de engenharia em um ambiente hostil. Mas o que torna essa história muito maior é o sistema econômico por trás disso. O modelo financeiro de Dubai é alimentado por uma expansão infinita. A cidade precisa que a população cresça sem parar para justificar o fluxo de novas obras. Por sua vez, ela precisa dessas construções para validar o sistema de crédito que as financia. E, finalmente, precisa desse sistema rodando para atrair o capital estrangeiro que pagará pela próxima fase de especulação imobiliária. É um ciclo sem fim. Entre 2022 e 2024, o mercado imobiliário na planta em Dubai movimentou cerca de 82 bilhões de dólares. 41% desses compradores eram investidores estrangeiros que nunca pisaram nos imóveis que adquiriram. Eles compraram apenas uma narrativa de marketing, a grife da cidade mais alta, mais rica e mais futurista do planeta. Obviamente, os folhetos de venda esconderam os relatórios geotécnicos alarmantes, o afundamento irregular do terreno, o esgotamento dos aquíferos e a sobrecarga extrema nas redes de água e energia, que acontecem durante o pico escaldante do verão. No final de 2023, a dívida total do setor imobiliário de Dubai passava de 230 bilhões de dólares. Para manter essa bola de neve girando, a cidade precisa crescer de forma insana. Isso obriga a construção civil a continuar erguendo prédios no deserto, sob um calor de 53 graus e sobre um solo instável que nem sequer teve tempo de assentar. Eles extraem água de aquíferos quase secos para fundações apressadas que ignoram as leis da física. Esse ciclo vicioso não tem saída de emergência. Qualquer desaceleração para correções estruturais geraria um pânico financeiro capaz de desmoronar toda a bolha de confiança. Vender promessas de solidez eterna sobre areia movediça cria uma crise que vai muito além da geologia. É um problema de narrativa. Enquanto os boatos e anúncios andarem mais rápido do que a Terra cede, a ilusão de estabilidade sobrevive sob um horizonte brilhante. Porém, o solo não lê comunicados à imprensa, nem se importa com relatórios de lucros trimestrais para acionistas. Ele se compacta, desliza e afunda de acordo com leis da física que já existiam 4 bilhões de anos antes do próprio mercado imobiliário ser inventado. Esse abismo entre o marketing e a realidade física já pode ser medido em milímetros, mas a grande questão é: quem está medindo e se tem permissão para falar? O Burj Khalifa não vai desabar amanhã. Precisamos ser honestos e claros sobre isso. Os engenheiros que o ergueram são brilhantes e a fundação cumpriu seu papel.
Mas resistir hoje é bem diferente de garantir estabilidade eterna sob condições climáticas imprevistas. Cidades que acham que a audácia humana pode vencer as leis da geologia sempre acabam acertando as contas com a Terra. Dubai não é a única, mas é o exemplo mais nítido dessa pressa perigosa. Se essa investigação revelou algo que as manchetes oficiais escondem, peço que você se junte a mim nesta busca pela verdade. Curta, inscreva-se e compartilhe com quem ainda acredita na propaganda perfeita. Até a próxima investigação!